Voltando a Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou mais cedo que a casa irá iniciar as discussões sobre algumas propostas do pacote de corte de gastos do governo. Bruno Pinheiro, mais uma vez aqui com a gente, acompanhando a Câmara, os trabalhos nessa noite. Como é que estão os debates das primeiras pautas que envolvem justamente o corte de gastos? Bruno. Já superada a discussão sobre a reforma tributária, começa então o corte de gastos. Inicialmente tinham requerimentos sobre a mesa de Arthur Lira, da deputada Érica Hilton, inclusive, para retirar de pauta essa discussão, mas não conseguiu, foi rejeitado esse requerimento e iniciou a discussão da matéria em plenário. É uma discussão que dá uma autonomia para o Executivo, para o governo federal fazer o bloqueio ou contingenciar uma categoria de recursos seguindo uma espécie de congelamento de outras despesas discricionárias, como as emendas dos parlamentares, que é um assunto muito discutido, um assunto que foi judicializado, inclusive, chegou no Supremo Tribunal Federal. O requerimento, ele recebeu ali votos contra para não retirar essa matéria, inclusive da oposição, que disse ser oposição ao governo Lula, mas não é contra a um equilíbrio das contas do governo e que há um entendimento. Quando tiver ali um rombo ou tiver um desequilíbrio nas contas ou na agenda fiscal, econômica, que se tenha um contingenciamento para um controle. E isso atinge diretamente, então, as emendas dos parlamentares. Esse é um requerimento, aliás, é uma indicação, essa matéria de autoria do líder do governo, que é o deputado José Guimarães. Essa mesma matéria, ela faz o quê? Tem uma parte que o governo acaba retirando 8 fundos. São fundos importantes para as forças nacionais, como a Força Aérea, como o Fundo da Aeronáutica, da Marinha, Antidrogas, Fundo do Exército. Ao todo são 8 fundos. O que vai acontecer? O governo quer reter esse valor durante 5 anos para fazer investimento livre do que seja de interesse do governo federal. As forças de segurança, no caso da Força Aérea Nacional, acaba dizendo o seguinte, que retendo esse recurso, o governo ficando com esse valor, entra uma série de complicações, como a insegurança do espaço aéreo, que hoje 98% de confiabilidade, como ações, como no Rio Grande do Sul, operações de repatriados, acaba inviabilizando o serviço do espaço aéreo e da Força Aérea também. Então essa discussão envolve diretamente os militares, tem uma discussão muito ampla, tem uma defesa por parte da oposição neste quesito desse orçamento sobre esses fundos e que vem uma autoria do deputado José Guimarães. Então uma discussão que vai longe, as orientações começaram agora, está marcando 486 parlamentares que ainda estão aqui na Câmara dos Deputados. Este é o número 1 sobre o corte de gastos. É importante ressaltar, antes de voltar ao estúdio, que amanhã, às 10 horas da manhã, haverá a sessão do Congresso Nacional, que é quando vão unir as duas casas, a Câmara e o Senado, e vão começar a discutir a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Amanhã haverá uma sessão, na quinta-feira tem a última sessão, o que antecede o encerramento das atividades de 2024. Aqui de cima eu consigo ver que Arthur Lira está cercado de parlamentares, alguns estão fazendo rascunhos, algumas contas para tentar entender o cenário econômico e o que será analisado nas próximas horas no plenário da Câmara dos Deputados. Tiago. Sem dúvida. Bruno Pinheiro, ficamos te aguardando, você volta daqui a pouco aqui ao Jornal Jovem Pan. E para você que chega agora e começa a nos acompanhar, é bom lembrar que a reforma tributária foi aprovada pela Câmara, a regulamentação, e agora a matéria vai à sanção do presidente Lula e fica agora a expectativa também sobre a discussão, o pacote de gastos do governo federal.